Quando o rei Jeoás, rei de Israel, vai visitar o profeta Eliseu, que já está velho, quando você faz a conta da quantidade de reinos ou período de reinados que ele profetizou, por mais novo, por mais jovem que ele tenha começado, ele tem que ter no mínimo uns 80 anos de idade nessa ocasião. Ele, além de enfermo, diz a Escritura, além de velho, diz a Escritura que estava enfermo, da enfermidade que haveria de morrer. Quando ele morreria? A gente leu até o verso 19. Versículo seguinte, que não lemos o 20, vai falar da morte de Eliseu. Ou seja, esse é o último momento, o último episódio de Eliseu em vida. A Bíblia vai relatar algumas coisas que aconteceram depois, mas o último registro que nós temos, o que me faz acreditar que Jeoás foi fazer uma espécie de visita social, de despedida. A Bíblia diz que além de chorar diante de Eliseu, ele usa uma gíria da época. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A única outra vez que isso foi usado na Bíblia foi usado pelo próprio Eliseu na hora de Elias partir. Ou seja, o que esse cara estava dizendo, uma linguagem mais contemporânea, era #partiu glória. Ele está dizendo, o senhor está indo embora. E ele está chorando porque está reconhecendo que o senhor foi um homem de Deus e vai fazer falta. Eliseu aproveita esse momento que era para ser só uma visita social e se permite ser um instrumento de Deus uma última vez. E ele diz para o rei, pega o arco e flecha, o rei pegou. Abre a janela que dá para o oriente, para o leste, o rei abriu. E diz, agora tira uma flecha, o rei atirou. Quando o rei atirou, o homem de Deus simplesmente diz, flecha da vitória do Senhor contra os sírios. Essa é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E ele ainda afirma categoricamente, você vai feri-los, Israel estava em guerra com os sírios, você vai feri-los em Afeca até os consumir. Literalmente a expressão até os consumir significa até acabar com a sua raça. Aí o rei atirou a flecha, mas essa flecha não se transformou num míssil balístico de alta potência, que caiu lá no acampamento do inimigo e destruiu todo mundo. A flecha em si provavelmente não foi além do quintal da casa de Eliseu. Mas quando o rei atira, e Eliseu está declarando, o que ele está dizendo é que aquilo era um ato profético, uma encenação do que no plano espiritual haveria de acontecer. E aqui eu e você precisamos nos questionar algo. Porque a palavra profética dizia o quê? Você vai ferir o inimigo até os consumir. Mas depois de atirar da flecha, Eliseu diz para ele, agora você vai ferir o chão, atira no chão. E o rei faz isso 1, 2, 3. Na terceira ele para. E no momento que ele para, que Eliseu fica indignado. Eu brinco que se fosse brasileiro dos nossos dias, Eliseu teria dito para ele, por que parou por quê? Indignado ele diz, você tinha que ter ferido o chão 5 ou 6 vezes. Se você fizesse isso, então você iria ferir os inimigos de acordo com o que Deus falou, até os consumir. Mas agora, por causa da sua atitude, o jogo acabou de mudar. Você só vai feri-los 3 vezes. O que me leva a fazer a pergunta que você já sabe a resposta. Quem é que determina a quantidade de vitória que eu e você teremos? Muitas vezes nós achamos de forma equivocada que Deus, de modo unilateral, já decidiu quantas vitórias eu e você teremos. E o que o texto nos mostra é que muitas vezes Deus está falando de uma provisão, de algo que Ele providenciou, mas que eu e você podemos de alguma forma diminuir, em vez de desfrutar tudo aquilo que Ele definiu. Eliseu disse, se você atirasse mais no chão, ia vencer 5 ou 6. Mas porque parou na terceira dizendo 3 está bom, agora você também limitou a quantidade de vitória. O tema da minha mensagem para vocês hoje é não se conforme. Não se conforme. Tem muita gente parando antes da hora de parar. E durante muito tempo eu defini as pessoas pelos extremos. Esse cara é incrédulo, ou seja, não acredita em nada. Esse realmente é crente, ou seja, acredita em tudo. A verdade é que a maioria das pessoas não estão nos extremos. Elas estão vagando em algum lugar aqui no meio. Às vezes pendendo mais para um lado, às vezes pendendo para o outro. O que duvida, não duvida de tudo. E muitas vezes o que acredita também não acredita em tudo. E é quando as pessoas começam a transitar nesse lugar, que muitas vezes elas não percebem que mesmo vendo Deus fazer alguma coisa, isso não significa que elas estão experimentando tudo aquilo que elas poderiam experimentar. E sabe, de alguma forma, eu sinto que Deus queria que eu viesse enxergar a fé de muitos de vocês.
E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que o comportamento de cada um desses dois, Jeoás de um lado, Eliseu do outro, é completamente diferente. Jeoás joga no time dos conformados, 3 está bom. Por que é que ele se acomodou em 3? Nós não temos certeza. Talvez ele pensou, não quero passar a minha vida inteira guerreando ou lutando. Talvez ele simplesmente tenha escolhido o caminho mais cômodo. E a gente só vai ficar especulando. Mas do lado de cá você tem um cara indignado, dizendo, você não vai viver a plenitude do que Deus te prometeu. E algumas verdades que eu tenho aprendido a respeito disso, e eu gostaria de chamar a sua atenção, diz respeito ao poder de uma atitude. Jeoás está jogando no time dos conformados, 3 está bom. Eliseu, indignado com ele, está jogando no time dos inconformados, está bom coisa nenhuma. O que está bom é a medida cheia do que Deus prometeu. Agora, a pergunta é, qual é o poder que uma atitude tem? Ela define destinos, ela define a medida do que eu e você iremos desfrutar. E é importante que a gente entenda isso. Quando eu era garoto, algo que chamava muito a minha atenção, lendo a Bíblia, era a declaração de Gideão. O anjo de Deus aparece para Gideão e fala com ele, o Senhor é contigo, homem valente. Você tem ideia do que é um anjo de Deus aparecer e conversar com alguém? Imagina se acontecesse com você. Eu brinco que tem uns crentes que eles lêem a Bíblia de um jeito muito sem graça. Eu não sei como você lê a Bíblia. Eu gosto de ler me colocando lá dentro da história, imaginando todo o cenário como se estivesse acontecendo comigo naquele momento. Um anjo de Deus aparecer e falar com você não é igual o vizinho dando bom dia no portão de manhã. Não é aquela coisa tipo normal. A Bíblia fala de pessoas que foram tomadas de medo, de pavor. Daniel descreve visões de anjos que faltou força para ficar de pé. Eu não sei se eu teria coragem de responder alguma coisa para um anjo, se o anjo aparecesse falar comigo. Mas quando o anjo fala com Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, o Gideão retruca o anjo na hora. Ele diz, se o Senhor é conosco, você teria moral de enfrentar e peitar o anjo desse jeito? Se o Senhor é conosco, ele pergunta, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Às vezes eu pensava, ninguém te deu educação, Gideão? O anjo está falando que Deus está com você, você vai questionar o anjo. Mas o questionamento não é Deus está ou não está. Ele diz, se o Senhor está conosco, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Cadê o sobrenatural? Cadê o mover de Deus? O que foi feito da unção de milagres da geração de Moisés? O que foi feito da unção de conquistas da geração de Josué? Se Deus é conosco, por que nós não estamos escrevendo a nossa história de avivamento em vez de viver da saudade do avivamento dos outros? Sabe o que você tem aqui? O grito de um inconformado. Eu me recuso a ver uma vida espiritual medíocre quando nós servimos a um Deus que é maior do que isso. Ele está dizendo para o anjo, se Deus está conosco, eu quero a medida cheia do que significa que Ele está conosco. Eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver o cenário incendiado.